Antes de orarmos, vamos primeiro reservar um momento para ouvir a palavra de Deus e então oraremos juntos. Algumas verdades não são confortáveis, mas são necessárias. Uma dessas verdades é esta: estar na igreja não significa automaticamente que você está em Cristo. Cantar hinos, servir em ministérios, ou mesmo se chamar cristão, não prova que seu coração realmente pertence a Ele. A diferença entre uma multidão religiosa e um verdadeiro discípulo de Jesus se encontra em uma coisa: a cruz. E a cruz não é algo que você usa, é algo que você carrega. A Bíblia, em Gálatas 5:24, deixa claro: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Pertencer a Cristo significa mais do que uma identidade exterior. Significa que seu velho eu foi pregado na cruz. Significa que seus desejos não são mais seu Senhor. Significa que a carne não dita como você vive. Todo dia você escolhe morrer para si mesmo. E ao morrer, você vive para Ele. A vida do verdadeiro crente não é mais sobre conforto pessoal ou ganho egoísta. Torna-se uma oração contínua de entrega. Não seja conforme a minha vontade, mas a tua, ó Senhor. Isto é o que separa os que apenas falam de Jesus daqueles que realmente andam com Ele. Um verdadeiro crente não usa Deus como uma ferramenta para obter bênçãos ou sucesso. Em vez disso, pergunta: como minha vida pode servi-lo? Como posso ser derramado pelo seu reino? Suas vidas são marcadas pelo serviço. Serviço ao corpo de Cristo. Serviço aos feridos e aos perdidos. Serviço ao Rei que deu tudo por eles. Contudo, esta realidade permanece diante de nós. Nem todo aquele que parece religioso pertence realmente a Cristo. O próprio Jesus nos advertiu sobre essa verdade sóbria em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expulsamos demônios, e em Teu nome fizemos muitas obras poderosas? Então lhes confessarei: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pense nisso. Não eram pessoas religiosas, não eram ateus ou descrentes. Eram pessoas que faziam ministério, que falavam com autoridade, que até realizavam milagres em seu nome. E ainda assim, Jesus lhes diz: não vos conheço. Que realidade aterradora! A aparência externa pode enganar as pessoas, mas não pode enganar a Deus. Ele não se impressiona com atividades, ele se comove com intimidade. Por isso, devemos ser vigilantes. Muitos professarão o cristianismo como uma religião, mas poucos viverão a palavra de Deus. Muitos usarão a máscara da santidade, mas por dentro permanecerão inalterados. Aos olhos dos homens podem parecer ter passagem direta para o céu, mas na verdade podem estar longe de Cristo. O coração é o que Deus examina, não a aparência exterior. Jesus explicou essa realidade ainda mais em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quão estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Note novamente o contraste. O caminho largo está cheio da maioria. Muitos o escolhem porque é mais fácil, é confortável. Não exige crucificar a carne, mas o caminho estreito é diferente. Ele lhe custa algo.
Custa o seu orgulho, o seu egoísmo, o seu amor pelo pecado, exige renunciar aos seus desejos e escolher obediência. E Jesus diz que poucos o encontram. Isso significa que não basta deixar-se levar pela multidão. Você deve escolher intencionalmente o caminho estreito do discipulado. Isso nos leva a uma pergunta penetrante. Em que caminho você está andando? Você está entre os muitos que parecem religiosos ou está entre os poucos que verdadeiramente se entregaram a Cristo? Porque o verdadeiro discípulo não se mede pelo que acontece em público. É provado no privado. O que você faz quando as portas se fecham? Quando ninguém está olhando? Como você vive quando não há aplausos, nem reconhecimento, nem audiência? Esse é o teste do verdadeiro crente. Quando as portas se fecham, Deus ainda vê. Quando ninguém aplaude, Deus ainda nota. E Ele pesa os motivos do coração, não apenas as ações das mãos. E se a sua vida privada não se alinha com sua confissão pública, então sua fé é apenas um traje. O verdadeiro cristianismo não é fingir ser santo diante dos homens, é ser santo perante Deus. Então aqui está o chamado. Examinai-vos, não vos contenteis com religião exterior, não vos satisfaz com uma fé superficial. A Bíblia nos ordena em 2 Coríntios 13:5: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? A menos, claro, que já seja evidente que haveis reprovado no teste. Pergunte a si mesmo: realmente crucifiquei a minha carne? Entreguei a minha vontade à vontade de Deus? Ou ainda estou apegado a pecados secretos, desejos egoístas e paixões mundanas? Porque se Cristo verdadeiramente habita em você, seu espírito o transformará de dentro para fora. Seus desejos mudarão, seus hábitos se ajustarão, seu coração desejará a justiça. Os verdadeiros crentes não são perfeitos, mas são arrependidos. Não são impecáveis, mas são fiéis. Tropeçam, mas não permanecem no pecado. São convencidos, são corrigidos e são continuamente transformados pelo Espírito de Deus. Essa é a evidência de uma vida entregue. Portanto, eu exorto você, não jogue com a sua alma. Muitos se colocarão diante de Jesus um dia esperando recompensa, mas em vez disso, ouvirão aquelas palavras terríveis: eu nunca vos conheci. Que essa não seja a sua história. Escolha hoje crucificar a carne. Escolha hoje andar pelo caminho estreito. Escolha hoje dizer com todo o seu coração: Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Pois no final, só uma coisa importará. Viva para Ele, não apenas aos domingos, mas todos os dias. Sirva-o não apenas com os lábios, mas com o coração. Siga-o não apenas na luz, mas também nas sombras. Seja contando entre os poucos que encontram o caminho estreito que conduz à vida, porque a recompensa vale a pena. A vida eterna com Cristo vale todo o sacrifício, e a alegria de ouvi-lo dizer: muito bem, servo bom e fiel. Isso vale mais do que aplauso dos homens. Agora, vamos reservar um momento para orar juntos. Amém? Querido Senhor, eu venho diante de Ti hoje, pedindo que Tu mudes o meu coração. Tira de mim a dureza, o egoísmo, o orgulho e substitui-os por humildade, pureza e uma fome profunda de Ti. Aumenta meu apetite pela Tua palavra, que eu Te deseje mais do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Pai, peço que me purifiques. Lava-me completamente, para que não reste nem rastro de orgulho dentro de mim. Remove toda raiz de amargura
toda faísca de ira, toda mancha de pecado que tenta se apegar a mim. Purifica o meu coração, Senhor, e cria em mim um espírito agradável a Ti. Peço que removas todo o desejo mau, toda paixão insalubre e todo comportamento que me afasta da Tua vontade. Substitui-o por um coração que se deleita na obediência, um coração que transborda gratidão, um coração que se prostra diante de Ti e diz sem hesitação: sim, Senhor, Tua vontade, não a minha. Teu caminho, não o meu. Tu és o mesmo Pai eterno que prometeu a Tua palavra que lutaria por mim e que tudo o que preciso fazer é ficar quieto. Obrigado, Senhor, por seres meu defensor, meu protetor, meu guerreiro. Quando a vida se torna esmagadora, é em Tua presença que encontro paz. Obrigado que mesmo no caos da vida, Tu és a minha calma. Mesmo na tempestade, Tu és a minha âncora. Concede-me, Senhor, a graça para enfrentar as batalhas da vida sem medo. Dá-me coragem para ficar firme diante de cada gigante que se levanta contra mim. Como Davi, ajuda-me a declarar com ousadia que a batalha pertence a Ti. Eu sei, Senhor, que Tu és o meu libertador, o meu escudo, a minha torre forte. Tu me levantarás quando eu cair. Tu me protegerás quando eu estiver fraco. Tu nunca me abandonarás. Bendigo Teu santo nome, Jesus, porque Tu já declaraste vitória sobre a minha vida. Em João 16:33, o Senhor disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E que verdade poderosa! Tu, Senhor, venceste o mundo, e porque estou em Ti, também ando em vitória. Posso enfrentar decepções, posso passar por temporadas de dor, mas já sou mais do que vencedor por meio de Cristo que me ama. Isso me dá coragem, isso me dá esperança, isso me dá alegria, mesmo nas temporadas mais sombrias. Por isso oro, Pai, que Tu continue a me guiar a cada dia. Por mim mesmo eu me perco, minha própria sabedoria falha, minha própria força é limitada, meu próprio julgamento é falho, mas quando Tu me guias, não posso errar o caminho. Quando Tu diriges meus passos, eu ando no caminho da vida. Quando ordenas os meus caminhos, sei que todas as coisas, sejam boas ou más, cooperarão para o meu bem. Senhor, conceda-me sabedoria. Tua palavra diz, em Tiago 1:5, que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e será dado a você. Então eu peço agora, Senhor, enche-me com a Tua sabedoria, que minhas decisões glorifiquem a Ti, que minhas ações apontem outros para Jesus, que minha vida brilhe como luz neste mundo, que tudo o que eu faça seja para a Tua glória e não para o meu reconhecimento. Que toda a bênção que Tu me deres leve-me à ação de graças, não ao orgulho. Que toda oportunidade que me deres torne-se um altar de adoração a Ti. Oro para que meu coração nunca seja sobre mim, mas sempre sobre Ti, ó Rei Jesus. Que a minha história aponte para a Tua bondade, que meu testemunho exalte a Tua fidelidade, que a Tua vontade sempre prevaleça sobre a minha, mesmo quando for difícil de entender. Eu me rendo a Ti, Senhor, e assim eu Te dou glória, eu Te dou honra, eu Te dou louvor. E eu me alegrarei em todas as circunstâncias, Senhor. Eu Te darei graças quando o caminho for difícil. Eu bendirei o Teu nome, mesmo nas provações, porque confio que tens para a minha vida um plano bom, perfeito e divino. Senhor, seguro-me na confiança da Tua palavra.
que nos instrui a nos aproximar do trono da graça com ousadia. Tu disseste que se pedirmos algo de acordo com a tua vontade, podemos ter certeza de que o Senhor nos ouve. E se tu nos ouves, então sei que responderás no tempo perfeito e da maneira perfeita. Obrigado por seres fiel. Obrigado por seres paciente comigo. Obrigado por me amares, mesmo quando eu falho. Tua misericórdia, Senhor, alcança os céus. Tua fidelidade se estende aos céus. Tua bondade não tem fim. Tua benignidade me segue todos os dias da minha vida. E assim hoje, eu te agradeço e te louvo. Eu ergo meu coração, minha alma, minha mente e meu espírito a ti. Dou-te todo o meu ser, porque tu me deste tudo de ti por mim. Obrigado, Senhor, por ouvires essa oração. E eu te agradeço, porque sei que o Senhor já está nos ouvindo e está nos tocando e quebrantando nossos corações. É assim que eu oro. Em teu nome, Jesus. Amém. E se essa oração tocou seu coração, por favor, digite amém como sinal de fé. E eu oro para que toda a bênção dessa oração esteja agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Teremos a honra de orar por você. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre e sempre com cada um de vocês. Amém. Deus os abençoe.